Aqui o nosso entrevistado, ele é médico urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, secção Bahia. É Dr. Augusto Modesto. Ele vai falar de reposição hormonal, que pode ser indicada para homens na andropausa. E você, ouvinte de sociedade, vai ter mais detalhes a partir de agora. Doutor Augusto, bom dia. Bom dia, Adelson, como é que vai? Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, tudo tranquilo. Vamos lá. O que vem a ser a andropausa? Antes de falar da andropausa, a gente precisa falar da andrologia. Andrologia. Né? A andrologia é uma subespecialidade da urologia responsável por diagnosticar e tratar os distúrbios reprodutivos e sexuais do homem, né? Então, exclusivamente do homem? Do homem, só do homem. Então, isso aí é uma das nossas subespecialidades. Então, a urologia é uma especialidade cirúrgica, né, da medicina, e dentro da urologia nós temos várias subespecialidades. A andrologia é uma delas, onde trata e diagnostica os distúrbios de reprodução e os sexuais do homem. É exatamente isso. Então, a andropausa seria esse distúrbio mais sexual, né? Então, hoje em dia, a gente chama a andropausa de DAEM, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, DAEM. Né? Ocorre em 15% dos homens entre 50 e 60 anos e em 50% ou mais dos homens acima dos 80 anos. Pode acontecer antes dos 50? É raro. O distúrbio é raro. Geralmente, antes dos 50 é muito raro. Mas hoje, com mudanças, com festas, com pílulas disso e daquilo, o homem que cada vez mais cedo começa a entrar também na fase sexual e participando de eventos, tomando todo tipo de medicamento, sem orientação, isso pode ocasionar aí um momento de idade mais nova, já está entrando nesse período? Corre esse risco? Correr esse risco, assim, aí você tem que dividir em duas etapas, né? Nós temos hoje as várias medicações, seja ela os comprimidos, as injeções, para os distúrbios de ereção, né? Que o homem usa de forma recreativa, né? Os comprimidos, muitas vezes, sem orientação médica. Existe um problema que a gente chama de disfunção sexual erétil psicogênica, dos adolescentes, dos adultos jovens, quando estão começando a sua vida sexual. Então, eles usam essas medicações, comprimidos principalmente. E existe também a reposição hormonal, né? Onde nós vemos aí essas reposições feitas de forma sem um acompanhamento com um profissional. E você, muitas vezes, nas academias, existe uma orientação para que isso seja usada, como é usado a dose, não existe orientação nenhuma. E essa reposição hormonal de forma indiscriminada traz muitos problemas. Olha aí. Principalmente para os jovens, né? Agora, doutor, a reposição hormonal, ela tem uma idade limite indicada? O senhor falou aí de 50 anos, como começa já a ter necessidade, entrar na andropausa, mas antes disso, tem alguma necessidade? Aí, então, tem necessidade em casos pontuais. Depois de uma avaliação. Por exemplo, nós temos aí, às vezes, pacientes que têm câncer submetidos à quimioterapia, né? Pacientes com tumor de testículo, né? Que não tem hormônio. Então, você tem que fazer essa reposição hormonal, e essa reposição ela vai ser a vida toda. Nesses casos pontuais, mas geralmente a reposição é feita em pacientes de 50 anos para cima, tendo os sintomas desse distúrbio e também a alteração nos níveis de testosterona. Tá? Não basta ter uma coisa ou outra, ele precisa ter o conjunto de sintomas e também a alteração. Quais seriam os sintomas? É exatamente isso, uma redução na ereção, uma redução na libido, né? Uma diminuição da força muscular, insônia, fadiga, irritabilidade, todos esse conjunto de sintomas caracteriza o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é o DAEM. Associado a uma testosterona baixa, geralmente a gente considera aí ou abaixo de 220 ou no limite inferior 220 e 250, aí sim você tem uma indicação absoluta de você fazer uma reposição hormonal nesse indivíduo.
E se o cara toma medicamento sem orientação médica, pode estar fazendo uma grande maquiagem também. O que existe agora com aliás, já há algum tempo, né, com o culto ao corpo, aumento de performance em exercício, a parte muscular, então é isso. O pessoal faz uso indiscriminado de anabolizantes, com dosagens altas, às vezes inadequadas, e aí você tem uma série de transtornos cardiovasculares, hepáticos, metabólicos, altera colesterol, pressão alta, dores articulares, entendeu? Então tem uma série de coisas. É óbvio que a curto prazo o homem vai ter o que espera, mas isso a médio e longo prazo a gente não sabe o que pode acontecer. Já tivemos casos aqui na Bahia de pessoas usando anabolizantes que tiveram problemas hepáticos graves, né? E quase iam a óbito, né? Então isso já é uma coisa até notória, esse caso. Outros mais que a gente não conhece, então a gente tem que ter muito cuidado com a reposição hormonal, principalmente em jovens, né? Porque eles são induzidos, às vezes, por colegas. É o que eu falei aqui, né? Pela animação ali. Exatamente, a animação ali, aí toma, induz, não sei o que, experimente, aí vai ficando. E a gente tem que saber o seguinte... E em alguns casos, usando várias vezes, né? Várias vezes. E quando você usa a testosterona, o que ocorre? O corpo entende que já existe o hormônio que está sendo trazido de fora, um hormônio exógeno, né, que não é produzido... É um corpo estranho? Não é. Pode ser um corpo estranho se você usa implante. Né? Existem implantes, existem várias formas de você fazer a reposição. Mas o corpo entende que já existe o hormônio e ele não precisa produzir. Então, o que ocorre? Com o tempo, geralmente 6 meses, 1 ano, existe uma atrofia testicular. Então, um homem jovem, existe uma atrofia testicular que pode levar, não leva sempre, mas pode levar à infertilidade, que é um outro problema que a andrologia também trata, né? Um homem infértil. Então ele tem que recorrer a outras estratégias para poder conseguir engravidar a parceira e etc. Então imagine a gente falando aí de um homem de 22, 23, 25 anos. Né? Então o problema não vem logo, ele pode ficar guardadinho ali. Pode ficar ali guardadinho e tudo, ele vai ficar usando aquilo é uma coisa que dá um bem-estar, de fato, né? Ele vai ficar com o corpo esculpido, né? Vai ficar bonito, vai passar várias noites, festas, etc. Mas de repente pode trazer um problema grave para ele, entendeu? Então isso tem que ser pensado a médio e longo prazo. Doutor, essa reposição, ela é feita de que maneira? O senhor já deu um início aí, mas é o quê? Através de injeção, através de... Então hoje aqui no Brasil a gente tem comprimidos, gel, né? Tem injeções intramusculares e tem também implantes, onde você coloca no subcutâneo, né? Isso, é claro, quem vai decidir é o especialista, nós, urologistas, que fazemos a parte de andrologia também, junto com o paciente, depois dele ser avaliado, existe uma conversa, todos os testes, etc., para poder ver qual é a melhor forma de reposição. Tem uma pergunta aqui, se o senhor atende pelo Planserve? Atendo pelo Planserve na Clínica Urológica da Bahia. Fica onde, doutor? Ali em Nazaré, em frente ao Hospital Santa Isabel. Vamos lá, ouvinte de sociedade, algumas perguntas aqui, né, para o doutor Augusto Modesto, urologista, e o assunto hoje é reposição hormonal, pode ser indicada para homens na andropausa, mas o uso recreativo da testosterona está associado a diversos riscos, como ele já disse aqui. Doutor, a reposição hormonal é a mesma testosterona? Geralmente você usa uma testosterona exógena, né? Não é uma testosterona fisiológica. Então, às vezes, ela é manipulada. Então, é um medicamento que você compra, né? E que você, então, repõe. Não deixa de ser uma medicação que a gente não sabe, às vezes, como é que ela vai interagir com o organismo. Agora, quando o senhor fala de uso recreativo, o que vem a ser? Esse uso recreativo não acaba caindo exatamente no que a gente acabou falando do jovem de 22, 23, 25 anos que começa a entrar nesse tema aí? É exatamente isso. Esse que é o uso recreativo. O uso recreativo é quando... Sem responsabilidade também. Quando você faz um uso inadequado, né? Um uso de uma medicação que é exógena e você não tem uma indicação formal de uso disso. Então é óbvio que você vai ter a médio e longo prazo problemas de todos os níveis, pode ter, né, nesse paciente, nesse homem que faz uso.
Às 7 horas mais 34 minutos, ouvinte Sociedade, 7h34. Cidadão manda aqui mensagem, não quer se identificar, está em Vitória da Conquista, Bahia, e diz que o desejo sexual dele está bem abaixo. Prioriza outros momentos, a exemplo aí de trabalho. Diz que é carreteiro, viaja muito, passa muito tempo na estrada. E aí, doutor, o que é que o senhor sugere para ele? Aí 55 anos. Aí, então, é um paciente jovem que tem uma série de coisas, né? Ele está focado na profissão dele, ele não tem muito tempo em casa, né? Porque ele viaja sempre, então ele está sempre em um lugar ou outro. Geralmente, o caminhoneiro, ele não come bem, né? Ele faz viagens longas, existe uma pressão, um estresse associado, horário a cumprir, etc. E hoje em dia, com o roubo de cargas, etc., que tem aumentado, existe toda uma pressão por trás disso, e é óbvio que esse homem ele vai ter problemas sexuais, né? Ele vai ter uma diminuição da libido, né? E uma disfunção erétil também. Então, uma série de fatores aí que tem que ser contornado, tem que ser tratado. Muitas vezes você precisa até fazer uma psicoterapia, às vezes ajuda. Mas ele especificamente precisa repensar em tudo isso que ele falou e tem que tratar todos esses fatores que eu acabei de citar aqui. Pergunta aqui, doutor, a andropausa no homem é o equivalente à menopausa na mulher? É equivalente, porém, na mulher, a menopausa significa parada total da ovulação. Então, a mulher menopausada, ela é infértil. O homem não. A andropausa não leva necessariamente à infertilidade, né? Apenas aí um percentual pequeno pode ficar infértil. A diferença maior é essa. 40 anos, doutor, já pode fazer exame de próstata? Pergunta aqui o cidadão. Quais os primeiros sintomas que você sente com a sua próstata caso esteja alterada? Então, a próstata ela pode ter uma hiperplasia, que é o aumento do tamanho dela, que ocorre a partir dos 40, e pode ter, né, o câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a partir dos 45, os homens com casos na família e de cor negra façam a prevenção. Fora isso, a partir dos 50. Mas é claro que se o indivíduo quiser fazer esse exame aos 40 anos, ele pode. Nós trabalhamos com medicina individualizada, personalizada, né? Então a gente tem essas exceções e o homem pode fazer isso antes, sim. Adécio Carvalho, por favor, pergunte ao doutor se existe alimento natural contra a impotência. Estilo de vida, né? Na verdade, a impotência também é uma série de fatores, né? Existe a disfunção erétil ou impotência psicogênica, que é aquela que eu falei anteriormente, ocorre muitas vezes em pacientes jovens e pacientes que estão começando a sua vida sexual, né? Associado aí à ansiedade, aquela necessidade de ter uma performance maravilhosa, de dar um orgasmo para a parceira. Às vezes ele não consegue isso. Então, pela ansiedade, ele tem uma disfunção. Essa disfunção ela é temporária. Então, às vezes, com a psicoterapia você resolve. Mas tem outros fatores, né? Você tem diabetes, você tem hipertensão alta, você tem obesidade, você tem colesterol, você tem drogas que você toma, você tem doenças, né? Associadas. Então, é uma série de fatores. Para você saber se existe um fator orgânico ou psicogênico, esse homem precisa ser avaliado pelo urologista, né, para a gente saber aonde é que ele se enquadra e a partir daí começar a tratar. Hoje em dia nós temos várias opções de tratamento para a impotência, né, que também está dentro da urologia. Várias. Nós temos desde comprimidos até injeções intracavernosas e, por último, as próteses penianas que são indicadas caso você não tenha sucesso com as duas primeiras que eu aqui falei. Aqui tem pergunta. Bom dia, Adelso. Bom dia. Aqui quem fala é Manuel Gregório de Jesus Sula. Bom dia, doutor. Ô, Adelso, me tira a dúvida aí com esse doutor, se você for botar o áudio no ar. A papeira deixa o homem estéril? Sim. Que eu tive papeira, viu, Adelso? Então, a papeira, que é chamada de cachumba, né? No caso, pode, em um momento da doença, ela pode atingir o testículo e pode causar, sim, infertilidade, né? Então, isso tem que ser observado no momento ou durante a doença ou logo depois, naqueles homens que não conseguem engravidar as suas parceiras. Mas pode sim.
Adelso Carvalho pergunta ao doutor, PSA total ou livre? Estando alterado seu valor de referência, é indicativo de câncer de próstata ou alguma outra doença? O PSA é uma proteína marcadora, não é necessariamente, não significa dizer se ele estiver alto é sempre câncer, ele pode ter uma prostatite, que é um aumento, uma inflamação na próstata e aumentar esse PSA. Geralmente a gente faz a dosagem do PSA total e livre, mas a gente leva como referência principal o PSA total, que aí a gente estratifica quanto à idade, né? Geralmente para pacientes mais jovens a gente usa como referência 2,5 de PSA total e pacientes mais velhos 4 de PSA total. E a partir daí a gente tem que fazer, claro, o toque retal, que é associado ao PSA, ele dá sempre toque retal, né? Sempre o toque retal associado ao PSA, que aumenta, né, a eficácia do diagnóstico, entendeu? Então, fazendo isso aí, você tem o diagnóstico inicial, se o câncer tem, porque com toque você vai ver o volume da próstata, você vai ver a presença de nódulos, quantos nódulos tem, né? Os seus nódulos são duros, são fibroelásticos, então você vai diagnosticar aquilo ali. A partir daí, então, você vai fazer outras coisas, lembrando sempre que o diagnóstico final do câncer é a biópsia. A biópsia ainda hoje é o exame mais utilizado, né? E apenas a partir desse exame é que o médico vai poder tratar o câncer. Então você tem que fazer uma biópsia para dizer de fato se você tem ou não câncer. A partir daí, trata-se. Eu já ouvi dizer, doutor, não sei se é verdade, que a partir da biópsia gera-se um outro problema, a prostatite. Você pode ter uma prostatite reacional, porque a biópsia, querendo ou não é um exame inofensivo. Você vai tirar alguns fragmentos da próstata via transretal. Então são ferimentos, no caso. São ferimentos. Você pode tirar de 12 a 25 fragmentos. Então você causa ali lesões naquela próstata e essa recuperação pode levar à prostatite, sim. Então a biópsia não é um exame que você deve fazer sem indicação. Deve ser super bem indicado. E hoje nós temos ferramentas que ajudam e melhoram essa indicação. Cidadão agradece pela explicação mais recente sobre o PSA. Diz que tem 42 anos e desde os 39 faz exame de próstata. Eu volto já. Tem muita gente que pensa que tem um problema e tem outro. Estou falando aqui também de homens, né? De repente o cara pensa que é impotente, mas não é. Ele tem ejaculação precoce. Isso pode ocorrer? Pode, e é uma coisa muito frequente, né? A gente precisa fazer a distinção de algumas coisas que às vezes o homem, por não ser da área, ele não sabe. Então, por isso que é muito bom. Por exemplo, você tem a ejaculação, que na verdade é a emissão, né, do esperma, né, pela uretra. Isso é ejaculação. Você tem a ereção, que é o fato do pênis ficar ereto para você ter a penetração, a parte mecânica da ereção. Você tem a libido, que é o desejo sexual, né? E você tem o orgasmo, que é aquele clímax, quando o homem chega, ele ejacula e tem aquela sensação que aquilo ali é o orgasmo. Então, você precisa diferenciar todos esses problemas, porque existem distúrbios apenas em um deles, em 2, em 3. Então você tem que saber. Isso você sabe numa consulta médica. Consulta médica. Agora o trânsito em Salvador, como anda ou não? Pablo de Moraes. Sociedade. O trânsito em tempo real. Oferecimento. Facimente é da Valobras. Facimente, o cimento da sua obra. Adelson, olha só, um carro bateu em um poste ali na Professor Pinto de Aguiar, no sentido orla. Aparentemente acabou derrubando um radar por ali e provoca congestionamento. O veículo está na faixa da esquerda, causa pequena lentidão no local. Tem reflexos também de um atropelamento que aconteceu na Avenida Contorno, no sentido calçada. Esse acidente aconteceu nas proximidades de uma igreja e já provoca um longo congestionamento, especialmente para quem sai do Campo Grande e sai ali do 2 de julho. Tá? Quem está no Campo Grande, por exemplo, tem como opção para chegar lá no comércio, descer a ladeira da Concha e depois pegar o dique e em seguida o túnel Américo Simas. A Avenida Paralela apresenta tráfego muito carregado, com trechos de lentidão no Trobogi, também na chegada ao CAB. A orla acaba sendo o caminho mais rápido para quem está em Patamares, Jaguaribe e tem que resolver algo no miolo empresarial da capital baiana. Inscreva-se no Ingressar, curso gratuito e preparatório para o Enem até o dia 17 de julho. Acesse ingressar.salvador.ba.gov.br e saiba mais. Prefeitura de Salvador. Com você, Adelson. Valeu. Doutor Augusto de volta com a gente. Tem pergunta aqui, doutor?
Adelso, bom dia. Bom dia. Pergunta do doutor, eu tenho um problema de diabetes, faço tratamento de hemodiálise e eu fiquei impotente. Será que tem algum jeito para dar? Porque é barril, Adelso. Eu passo muita vergonha com minha esposa aqui. Tem como reverter, doutor? Provavelmente ele tem diabetes. A diabetes é uma das principais causas da insuficiência renal, então ele já não tem mais o rim, ele faz o processo de hemodiálise, que é a filtração renal, e com essa diabetes já provavelmente bem avançada, ele perdeu a potência, que também a diabetes e a pressão descompensada, o indivíduo perde, né? São as causas de impotência sexual. Jeito tem, agora ele precisa passar numa consulta para a gente ver, porque como eu falei, a gente tem medicamentos orais, a gente tem injeções intracavernosas para ele, se ele não tiver contraindicações para essas medicações, beleza. Se tiver, a gente pode usar as próteses, né? As próteses maleáveis, as próteses infláveis, para poder recuperar essa ereção dele. Cidadão disse que foi diagnosticado com obstrução vesical. Vesical, é isso? Obstrução vesical. Vesical. Toma medicamento de 2 miligramas já há 3 anos. Pode ser indicativo de câncer de próstata? Não, ele deve ter uma obstrução vesical, que é a obstrução da bexiga, por uma hiperplasia prostática, né? A próstata dele deve ter crescido, né? E ele está com uma disfunção miccional pela hiperplasia. Então, a gente usa uma medicação para facilitar, relaxar essa próstata, dilatar a uretra, para ele poder urinar melhor e melhorar essa obstrução vesical ou de bexiga, né? Não tem nada a ver com câncer de próstata, né? A gente tem que saber que existem duas coisas diferentes. A hiperplasia, que é o aumento da próstata, é uma condição benigna, né? E existe o câncer. O paciente ele pode ter só a hiperplasia, ele pode ter só o câncer, ou ele pode ter as duas coisas. Não significa que uma é causa da outra. Ok. O temor de muitos homens, doutor. O cidadão pergunta aqui, fazendo cirurgia do aumento da próstata, depois o homem fica estéril, fica impotente? A cirurgia do aumento da próstata, que é a hiperplasia, ela pode ser feita de forma endoscópica pela uretra, pode ser feita de forma convencional aberta ou minimamente invasiva, laparoscópica ou robótica hoje em dia, né? Isso aí pode levar a uma impotência em até 1% dos casos, é muito pequeno, né? 1% dos casos. A infertilidade, sim, né? Porque quando você faz essa ressecção ou essa retirada da próstata, você tem uma ejaculação para dentro da bexiga, né? Você não vai ejacular mais para fora, para dentro da parceira, por exemplo. Então, você leva essa infertilidade não porque você não tem espermatozoide. Esse espermatozoide, ele é jogado para dentro da bexiga e sai com a urina. E sai na urina. Sai com a urina. Então, ele não vai ejacular para dentro da parceira e aí é claro que a gravidez vai ficar prejudicada. Em relação à impotência, para a hiperplasia, você tem aí em torno de 1%. Né? Não é uma coisa como, por exemplo, o câncer de próstata. Quando você opera, você pode ter uma impotência sexual na casa de 30% a 40%, então é muito mais alta. Agora, você falou de hiperplasia, nesse caso já arranca a próstata ou essa é uma decisão do paciente com o médico? Não, quando você fala arrancar a próstata, você tá querendo dizer tirar a próstata de forma radical. Radical? Aí não. Quando você faz a cirurgia da hiperplasia, a hiperplasia ela pode ser tratada com medicamento e pode ser feita a cirurgia de forma endoscópica, laparoscópica, robótica, etc. Você tira o miolo da próstata, somente o miolo, para facilitar a urina, para melhorar a obstrução vesical, que o paciente referiu há pouco. Né? Então você não tira a cápsula da próstata. Imagine como se fosse uma maçã, onde na maçã você retira a polpa, a parte branca, isso é hiperplasia, e se de repente a cápsula, que é a parte vermelha da maçã, a parte de fora, tiver o câncer, você tem que tirar a maçã inteira, ou seja, a próstata toda, fazendo uma analogia bem rápida aí para ficar claro. Então você necessariamente na hiperplasia não tira a próstata toda, só o miolo dela. Que bate uma gastura, viu, doutor? Cidadão pergunta aqui se o senhor atende pelo Apvida. Não atendo pelo Apvida, não. E o senhor atende particular? Sim, na Clínica Urológica da Bahia, no Hospital São Rafael e no Hospital Aliança. Pronto, tá aí. Ouvinte de Sociedade, já tá aí? Já?
entrevistamos hoje, agradeço a sua vinda aqui, doutor Augusto Modesto, urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Bahia. Assunto reposição hormonal, e acabou falando de outros temas, né? Porque isso é muito bom, né? Está dentro da andrologia. Eu queria só dar uma informação, Adelso, que a gente vai fazer agora um evento pela sociedade, dia 18 de julho, à noite, vai ser uma live, né? Um evento híbrido, né? Presencial e online. E se tiverem alguma informação ou tiverem interesse, procurar a Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Bahia ou acessar as mídias, né? Nós estamos aí no Instagram, estamos também com o site da SBU Bahia. Sociais. A gente vai transmitir isso aí, né? E o público leigo pode participar. Que horário? Também, geralmente. A gente vai começar às 19h30. É um evento que dura aí umas 2 horas no máximo. De hoje a 8. De hoje a 8, exatamente. Ok, então. Doutor, agradeço mais uma vez sua vinda aqui, viu? Nada, obrigado. Obrigado aí por estar